isso trazia um resultado muito melhor na produção. Tá? Então aí temos a comunicação. O que é a comunicação? A comunicação nós utilizamos qualquer meio com o pensamento transmitido de uma pessoa a pessoa, onde eu posso transmitir sem perder o quê? A intenção original. Ou seja, na comunicação, nós vamos ver no processo da comunicação, existe uma mensagem, um canal, que ela pode ser enviada de alguma forma, de várias formas. Precisa ter uma pessoa que emite e a pessoa que recebe, o emissor, o receptor e o canal. O feedback nós vamos ver daqui à frente. Mas dentro da comunicação, que eu trouxe até a colinha aqui, dentro da atividade administrativa, tem um ponto que me chamou muita atenção, que é exatamente isso, que essas duas frases, elas traduzem o que a comunicação, como a comunicação ela deve exercer dentro da organização. Então, o objetivo é proporcionar à comunicação informação e compreensão necessárias para que as pessoas possam conduzir-se nas tarefas. O que quer dizer isso? Ou seja, eu vou passar a informação de forma com que o meu subordinado ele vai compreender o que ele precisa fazer para ele se envolver nas tarefas. A outra atividade é proporcionar atitudes, que é ligado já com comportamentos necessários para que promovam, aí sim, a motivação, a cooperação e a satisfação. Então, se nós observarmos aí, são duas formas de comunicar. A comunicação verbal e a comunicação não verbal, que é comportamental. Como eu estou usando essas comunicações para comunicar com os subordinados. E aí a gente vê o processo da comunicação, temos o ambiente, a fonte, que codifica o significado desejado, aquilo que eu quero passar, tem o transmissor, o canal, o meio, como é a forma, é verbal, não verbal. A internet hoje, ela tem tido aí uma repercussão, e é um meio de comunicar-se, e-mails, intranet, o receptor, a pessoa que recebe. Isso aí todos nós já sabemos. Agora, isso aqui é muito interessante. Que no ruído, o que é o ruído? O ruído é um barulho, não é? E esse barulho está ligado ao quê? Aos conflitos, às barreiras da comunicação. O que está impedindo o outro entender. Quando você está no celular, está fora de área, eu não estou entendendo nada. Não é? Então isso é um ruído, é algo que interfere, que pode interferir a forma como você fala, ou porque o outro não está entendendo, por vários motivos, a gente vai ver daqui a pouquinho. E a forma como eu estou falando, né? As atitudes, como que são minhas atitudes? Também são formas de termos ruídos também. Então aqui são as fontes, aqui são só algumas, tá? Eu escrevi pouca coisa. Então, os tipos de comunicação podem ser orais, escritas, não verbais, as mímicas, o olhar, a postura, tudo isso comunica. São formas de comunicação. As formas como nós podemos expressar, nos comunicando. Tem os outros exemplos de comunicação não verbal, são sinais, enfim, farol, enfim. Mas existe ali, está mais no trabalho escrito, que não dá para escrever tudo, né? Mas uma coisa dentro da comunicação, dentro da organização, que é muito usado, é a comunicação mercadológica, que é o marketing. A forma como as empresas elas usam o marketing, o slogan, o logo, isso tudo comunica, não é? Então aqui, olha, nós temos um PowerPoint, uma visão, Tem ali aquele outro, voltando lá, qual que é do... Não, o outro lá, o primeiro, esse. Só está escrito isso, e aqui, olha, vocês já olharam, vocês já viram que esse aqui deve ser o automático, Tá lá, esse aqui, tá? Aqui são os funcionários, ali é a fábrica. Então, são formas de comunicar. Então, as empresas, elas utilizam o marketing, a comunicação como marketing, como publicidade, que eu adoro.
das relações humanas, com a teoria comportamentalista, com a análise de comportamento dos indivíduos, surgiu a gestão de pessoas. Foi aí que surgiu também esses estudos, né? De sociologia, psicologia, psicanálise, né? Psicanálise. Então, dentro da gestão de pessoas, existem seis processos, tá? Processos de agregar, processos de aplicar, processos de recompensar, processos de desenvolver e processos de manter e de monitorar. Isso aqui é só para apresentar para vocês que o meu objetivo é falar sobre o processo de manter. A gente vai saber como a comunicação ela pode ser utilizada para manter o meu subordinado dentro da organização. Como eu posso usar a comunicação como ferramenta principal para manter ele junto comigo, trabalhando comigo, né? Então, é o que nós vamos falar. Nós vamos falar que existem as barreiras da comunicação interpessoal que interferem em eu manter o meu subordinado na organização. E quais são essas barreiras? Alguém sabe, Rita? Não? Então fala, pode falar. Hã? Então, não é aquilo que vocês vivem dentro da organização, né? Porque às vezes nós observamos, mas a gente não fala. A gente prefere, né, falar, poxa, o meu chefe é assim, sabe? Mas nós escolhemos a administração. A gente precisa pegar aquilo que a gente está vendo para não fazermos, para não praticarmos futuramente a nossa organização. Talvez eu possa pensar, mas isso daí é para quem é de RH. Não, nós seremos administradores. E dentro, nós trabalhamos com pessoas. E pessoas, nós vamos ver ali, até Adalberto, ele fala muito isso, e Adalberto Calvenato, são pessoas, é a peça fundamental que gera um recurso, que se chama recursos humanos, né? É a forma que eu tenho para conseguir um resultado da organização com qualidade. Então, essas barreiras são as opiniões, as atitudes. Não, eu penso assim. Se você está lá, tem uma ideia, você não tem a liberdade de expor a sua ideia, né? O seu chefe, ele não aceita opinião nem atitude. Então, você é uma barreira. O estado emocional, por exemplo, não está bem, né? Enfim, brigou com a esposa, com a família, enfim. E é uma barreira também. As fofocas, né, como isso acontece tanto, né, isso em qualquer lugar, em qualquer meio de relacionamento interpessoal acontece, né? E as interferências, e tudo isso é uma interferência, né? Tudo isso são formas que impossibilitam de comunicarmos perfeitamente. Já chegamos no final. A conclusão que eu tive, né, baseado em tudo que a gente analisou, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer para não seguir aqueles comportamentos? Eu vou aproveitar e falar de uma situação, o que me fez a pesquisar. Eu trabalhei, muitos de vocês já conhecem, já sabem, eu trabalhei na Cato RH, né, e o meu chefe era um psicólogo, tá? Então ele tinha um contato direto com os clientes. Os clientes, eles compravam, né, o serviço, adquiriam um serviço da consultoria para nós fazermos recrutamento e seleção para eles, fazer entrevistas, enfim. E ele teve contato com o cliente e tinha um horário X, e eu era responsável, né, porque eu era estagiária, então, de entrar em contato com os candidatos que mandavam os currículos, tá? Informando o horário, informando todas